90% das pessoas hoje são doentes. Só que não aceitam que nem escutar palavras suas, que nem as famílias estão escutando. Eu acho que tem mais famílias escutando. Por isso que a gente pede para compartilhar. Por quê? Porque eles não acham que são doentes. Você fala, você tem que participar. Você chega na família, lê, vai lá, participa, mas eu não sou doente, você é doente. Tá, então vamos lá, que eu quero aproveitar na sua fala e ler alguns comentários de famílias que estão aqui. A gente não fala nome, tá? De quem falou o comentário, apenas lê o comentário. Teve alguma pessoa que colocou assim, ó. Essas falas não pode amenizar o reconhecimento do vício de quem está em tratamento, porque na fragilidade deles, eles podem se apegar nisso quando nós vamos tentar ajudá-los. Não. Olha só, agora responde aí que depois eu vou para responde essa e depois eu vou para a próxima. Primeiramente, assim, a gente, dentro do que a gente está conversando aqui, eu quero que vocês me corrijam se eu estiver errado. A gente não está falando nada fora do técnico. E eles têm consciência de tudo que a gente está falando aqui. Por quê? Porque é a parte técnica, é a parte real das coisas. E eles são adultos. O grande problema que um familiar tem hoje é achar muitos, tá, gente? Isso daqui a gente não coloca nomes, mas assim, a gente tem muitos exemplos de famílias que tratam o dependente químico como um bebezão. Eles não sabem abordar. Você entendeu? Tratam o dependente químico como um bebezão. Fica passando a mão, fica querendo esconder a realidade das coisas. E o que acontece? O dependente químico vai sempre se achar o quê? Que ele é o bebezão da família. Então, assim, quando o Alex, sou eu que estou aqui falando, não é só o coach que está falando, não é só o treinador. É que as famílias novas, às vezes se não me conhecem, eu sou irmão do dependente químico em álcool e cocaína, que é o João, e que é o fundador do Gábata. Então eu vivo isso como família há 33 anos. Eu sei de ponta a ponta o que meu irmão passou. Eu sei de ponta a ponta o que eu passei. Eu fui uma criança de 13 anos que foi o primeiro a descobrir em casa que o meu irmão usava cocaína. E como uma criança de 13 anos na época lidava? Então eu sei o que eu passei. Só que hoje, de 5 anos para cá, quando eu resolvi me enfiar, me jogar no desenvolvimento emocional para trazer isso daqui para as famílias, clareou muita coisa e eu consegui trazer muita coisa do que eu vivi lá na infância, do que eu vivo há 33 anos como irmão do dependente de cocaína, junto com a parte profissional, para o quê? Para trazer clarificação para as mentes, para as famílias, tanto para o dependente químico como para qualquer família. E aí o que eu falo? Os vícios emocionais estão instalados em todos, independente de ser a droga. Que aí a gente vai chegar onde? Por exemplo, em casa. Não, por favor, não falem nomes. Mas alguém tem pessoas, familiares em casas que é viciado no celular, no TikTok, no Reels? Sim. Que não para de ficar ali com o telefoninho assim, ó. Próximo. Ou ficar vendo a vida dos artistas, ou ficar vendo fofoca na internet. Alguém tem que falar algo? Sim ou não? Sim. Por todos. Agora vamos lá, você já continua aí. Aí teve uma outra pessoa que colocou assim, ó, exatamente, mas existe muitos que usam da doença, justificam o erro em cima da doença, porém a doença não traz o desvio de caráter, porque o dependente químico, ele teve a opção de usar ou não. Nós familiares, nós não tivemos e temos que conviver com isso, se não mudar pessoas e hábitos, lugares e meio em que eles vão. Mas primeiro, família, que colocou isso, qual é o meio, o ambiente que ele está? Não é nem o que ele vai, é o que ele vive no dia a dia, que ele dorme, que ele acorda. Como que está esse lar dele? Como que está as pessoas familiares, o sangue, vamos dizer? Como que está esse dia a dia? Então assim, então eles usam da doença para se esconder, para ir usar. Eu também tive problema e não busquei a fuga no álcool e na droga. Mas está na hora de começar a deixar a ficha cair e começar a perguntar: para qual vício eu fui? É a insatisfação? É a reclamação? É jogos? É comida? É chocolate? É doce? É compra compulsiva? Que eu conversei com uma esposa que acredito que ela está aqui ainda, que ela estava no começo.
cabeça. Porque ela disse pra mim, quando meu marido ia usar droga, eu ia comprar melissa no shopping. Viciei melissa. Quanto custa uma melissa para as mulheres que conhecem? É algum tipo de vício que você não está sabendo. Ah, não, mas não prejudica igual o álcool e a droga. Eu conheço mulheres que teve o casamento rompido por compulsão por Tupperware. Quem conhece aqui Tupperware? Quanto custa uma Tupperware? A casa não cabia mais. É um vício e está prejudicando. Então cabe a cada um olhar para dentro de si. Posso falar? Antes de eu me internar, eu vim por livre e espontânea vontade. Legal. A minha esposa jogava mais de 6 horas naquele joguinho do tigre. Nunca me incomodei, mas deixava ela e fazia meu uso da substância, de preferência. Nunca liguei de ela fazer esse jogo, mas tipo assim, ela tinha o uso como simples jogo. Sim, a fuga dela era ficar naquele jogo para esquecer a realidade, a convivência, a vivência, entendeu? E quando eu entrei também aqui, fui falar para minha mãe, mãe, vou procurar internação para minha cura. Minha mãe falava assim, você é louco, você não tem problema. Aí, ó, outra pessoa. Tem muitas mães que falam, não, o amor que eu tenho, ele não vai precisar ser internado, eu vou cuidar dele em casa para resolver. Aí, eu já perguntei para mães, para esposas, deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe que é uma doença a dependência química? Quando a pessoa aceita, entende e reconhece, tá tudo bem. Sim, eu sei, é uma doença. Você sabia que a doença da dependência química é como um câncer? Então, se o seu filho tiver com câncer, você vai cuidar dele em casa? Você tem conhecimento para cuidar do cancerígeno dentro de casa? Para tratar ele dentro de casa? Não. Então, você precisa de levá-lo para um profissional. Então, você precisa buscar profissionais, uma internação com profissionais. É isso que a gente quer mostrar para as famílias. Então, assim, teve uma pessoa que colocou aqui, precisa cortar o cordão umbilical. Tem muita gente que está com o cordão ainda amarrado, está precisando fazer o corte.